Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, tendo aquele prazer enorme que eu já disse, de receber Rosa Tenório, essa pessoa competentérrima, que é atualmente a diretora de fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal, ou seja, do Tribunal de Contas, ou seja, quem está mais ligada aos municípios de um modo geral, para que a fiscalização seja exercida, mas exercida de uma maneira bonita, de uma maneira tranquila, dizendo, olhe, você vai ser fiscalizado, mas para você obter os melhores resultados, os resultados mais positivos, é só seguir esses e esses e esses parâmetros. Capacita, qualifica, orienta, para poder então, quem sabe, punir ou não, porque nem punir pode, porque o tribunal não é punitivo, ele orienta. Quando o erro existe, o tribunal manda para o Ministério Público e daí para o Tribunal de Justiça, por aí vai, é outra história. Mas nós terminamos o bloco anterior falando da comenda também que você recebeu, e logo em seguida vamos falar do foco. Mas essa comenda, como foi? Conta pra gente. A gente fica até meio sem jeito, mas é realmente gratificante, como você falou. Foi quando estávamos à frente da Controladoria Geral do Estado, no período de 2011 a 2014, nós tivemos o prazer de presidir o órgão máximo do controle interno nacional, que é o CONAS, Conselho Nacional de Controle Interno, em 2011. E me deu a honra de estarmos almoçando com a notícia. Pois é. Não foi? Pois é, exatamente. E aí, depois a gente assumiu a vice-presidência durante mais o outro biênio. Enfim, então foi um trabalho rico, né? A gente percorreu o Brasil inteiro e pôde fortalecer, trabalhar sempre o fortalecimento do controle com um viés muito mais de prevenção do que de punição, Geraldo, como você falou. Eu acho que a voz do momento de controle é organizar, é capacitar, é prevenir. Então foi esse enfoque que nós demos enquanto tivemos à frente do Conselho Nacional de Controle Interno. Eu acho que talvez isso, e um trabalho grande que tivemos em 2011, inicialmente quando assumimos a presidência, de juntar, de fortalecer o CONAS, né? Éramos 7 em 2011, hoje nós temos todos os estados brasileiros membros e a maioria das capitais brasileiras. Então hoje somos quase 50 membros no CONAS. Que maravilha! Eu acho que talvez isso, esse fortalecimento do Conselho, essa adesão que a gente conseguiu levar para o CONAS, fez com que o CONAS lembrasse do nosso nome e nos prestigiasse, nos premiasse esse ano com a Comenda Nacional do Controle Interno. Exatamente. Não é? Foram três pessoas agraciadas. A gente, por conta do trabalho do institucional que nós fizemos para o Controle Interno Nacional, a doutora Ângela Silvares, atual secretária de Governo do Espírito Santo, colega também do CONAS à época. Exato. E o Valdir Agapito, que foi nosso secretário nacional de controle interno na época do queridíssimo e estimado Jorge Rage. Então nós recebemos com muito prazer e com muita honra essa comenda que, lhe confesso, nos emociona e nos gratifica na certeza de que estamos no caminho certo, que é trabalhar a prevenção e a capacitação. E o mérito você não provocou, você criou esse mérito. Não é? É gratificante, sem dúvida alguma. As pessoas olham, veem, eu acho isso formidável, sob todos os aspectos. Agora eu pergunto uma coisa a você. Na medida em que o controle interno ele vem sendo valorizado, na medida em que o país vive a crise que vive, e sobretudo essa crise de dignidade, de falta de seriedade em tantos aspectos, de corrupção mesmo, na medida em que num determinado momento, e você esteve sempre à frente, sempre junto do foco, que é o Fórum contra a Corrupção, começou com a corrupção eleitoral e hoje é contra a corrupção de um modo geral, você acha que é esse conjunto de coisas negativas que está, muito ao contrário, fortalecendo esse país para que um dia ele seja viva e perfeitamente controlado? Sim, eu vejo o lado muito positivo em tudo isso que está acontecendo, na verdade, que está cometendo o Brasil, né? Esses casos de corrupção, a cada dia se descobre novos e novos casos de corrupção, que na verdade nos entristece por um lado, mas por outro lado eu vejo de forma muito positiva, porque isso faz com que a gente consiga resgatar um pouco daquela autoestima, daquela cidadania do brasileiro, aquela inquietude, faz com que a gente consiga sair um pouco da nossa zona de conforto, que a gente busque entender mais a área pública,
quer queira, quer não queira, nós seremos administrados, nós teremos um governador, teremos um presidente, teremos um prefeito, claro. né? Então a gente não pode ficar à margem do processo político, né? Eu não sou um ser político, eu não sou uma pessoa, eu explicitamente, Rosa Tenório, não tenho um vínculo partidário absolutamente nenhum, nunca tive filiação política, embora muitos achem que eu tenho, não tenho, tá certo? Acredito na política, no real sentido da palavra, mas nos partidos eu tenho um pouco de receio, nos partidos brasileiros, por isso que eu nunca, na verdade, me filiei a nenhum partido político, mas luto como cidadã, luto como servidora de onde quer que eu esteja, tá certo? Para que a gente consiga trabalhar, como eu falei, a prevenção, o controle, a organização e despertar na população de um modo geral esse espírito de cidadania, de ética, de buscar as coisas boas. Esse Brasil é muito bacana, esse Brasil é muito parceiro, é muito passivo. Dúvida. O brasileiro é um ser excepcional, né? Então eu acho que tudo isso está acontecendo, na verdade, está servindo de resgate para que a gente renasça, para que a gente acorde. E não tenho dúvida alguma que a gente vai sair, enquanto Brasil, enquanto democracia, enquanto república, vamos sair muito mais fortalecidos. Bom, mas veja bem, você falava também no final do bloco, a gente falava sobre essa questão do impulsionamento social desse país, mexer cada vez mais com essa sociedade que parece que está querendo ser mexida, certo? Mas ao mesmo tempo você esbarra no fator político, sem dúvida alguma você esbarra. Como fazer com que as duas coisas consigam se coadunar um dia? Pois é, como eu te falei, a política, na verdade, a política bem executada, a política é uma coisa muito bacana, é uma coisa necessária, é uma coisa que está no nosso dia a dia. Então a gente não pode, por conta de alguns maus políticos, a gente ter essa imagem negativa do processo político. O processo político é rico, é importante e a gente tem que vivê-lo, tá? E aí esse resgate da gente, quando eu falo que toda essa corrupção que nos aflige, a gente que trabalha, a gente que produz, a gente que paga imposto, então isso, na verdade, incomoda bastante. Então, que isso te transforme para que a gente se preocupe um pouco mais com a política, se preocupe um pouco mais com o setor público e a gente consiga escolher melhor os nossos políticos, os nossos deputados, os nossos gestores de um modo geral, que essa inquietude que a sociedade parece que está fazendo florescer em cada um das pessoas, faça com que seja um verdadeiro resgate para que a gente possa lutar por esse Brasil, que eu acredito demais, eu acho que somos muito ricos, não é falta de dinheiro, está provado aí que não é falta de dinheiro. Claro que não. É falta de gestão, é falta do engajamento de cada um de nós para que a gente se fortaleça cada vez mais. Entendo que a política começa com a gente. A CGU tem uma propaganda espetacular sobre as pequenas corrupções. Na verdade, as corrupções começam no nosso dia a dia. A corrupção começa. O que é uma pequena corrupção? Eu vi hoje um quadro acho que você mandou. Exatamente. Então, eu sempre compartilho isso nas redes sociais que eu participo, porque a pequena corrupção, às vezes, nós mesmos praticamos no nosso dia a dia. É furar uma fila, é furar um sinal vermelho. Usar a vaga do idoso. É usar a vaga do idoso. Então, essa coisa, é você prometer a criança determinada atitude e não fazê-la e não cumprir. Isso. São coisas é doméstico. Eu diria até que é doméstico. Ou até comprá-lo você dando fica quietinho coisa, aí que o papai vai comprar um negócio para você. Pois é. Então, errado? Então, isso é um pequeno ato de corrupção. Lógico que é. Não é? Então, a gente tem que estar atento, né? Eu digo, começa em casa, começa desde que a gente nasce. Enfim, então a gente tem que estar atento. Agora, eu te pergunto, com todo esse cabedal que você tem, de conhecimento sobre tudo, nessa fusão do controle interno e ao mesmo tempo o conhecimento que você tem de vida, esse conhecimento social, essa coisa bonita que você tão bem está explanando aqui, não vamos partir para um livro, não? A gente não ria, não. Dá um bocado de história, né? Se dá história... Olha, eu gosto de falar, não, sem deixar. Eu sei. E o bom da história é que você sabe falar, sem dúvida alguma, você sabe colocar no papel coisas tão boas para ser Eu brinco com o Guido, o comendador Pedro Guido, que recebeu uma comenda no Tribunal de Contas outro dia. Eu brinco com o Guido e quando bota nós dois na sala é um perigo, né? Porque quem fala mais do que o outro. Né? Mas sempre pela boa causa, tenho certeza disso. Na verdade, eu brinco, eu estou dizendo que a gente ganha plenitude humana quando tem um filho, a mulher, né? Quando planta uma árvore e quando publica um livro. Exato. Eu estou dizendo que eu já sou plena. Eu tenho um casal de filhos lindos, eu tenho uma horta em casa que eu prezo muito, então eu quase que semanalmente eu planto alguma coisa e publiquei. Quando a gente
termina o mestrado, obrigatoriamente você tem que apresentar a sua dissertação. Então já o fiz também. Então digo que eu estou como mulher em plenitude total. Com certeza. Mas eu digo, quando eu falo do livro, eu falo o seguinte, eu até nem ia falar livro, eu ia dizer o seguinte, por que não se fazer uma... Porque o que eu acho que esse povo está precisando é de educação. E educação não é aquela educação do beabá, do 2 são 4, não. Não é isso, não. É aquela educação da civilidade que a gente aprendia, que eu aprendia quando era menino nas escolas, a cidadania que foi embora, tudo isso que foi embora. A gente está precisando disso. Não tem melhor assunto do que esse para formar uma cartilha de cidadania e jogar. Nós já fizemos, né? Verdade, lá a cartilha de cidadania. Exatamente, são parceiros. Mas eu queria muito mais do que isso. Na verdade, a gente você está cantando uma bola, na verdade. A gente trabalha muito com manual, principalmente orientativo, né? Isso. Na controladoria deixamos algumas cartilhas e alguns manuais prontos, distribuídos à disposição. Inclusive está no site, deixamos no site da Controladoria Geral do Estado, quando lá estivemos. E estamos trabalhando também no tribunal a perspectiva de a gente ter o manual, a cartilha de final de gestão, que é uma coisa que o tribunal comumente, transformar isso numa cartilha, e uma inovadora, que foi uma dica, na verdade, uma sugestão da colega nossa, da Regiane Souto, diretora lá do tribunal conosco, da gente produzir uma cartilha de início de gestão. Muito bom. Do início de gestão. Então, principalmente para os municípios, onde você tem uma falta de qualificação maior, a gente produzir uma cartilha, um manual, orientando aos prefeitos quais os normativos que ele tem que obedecer, quais as regras que ele tem que cumprir. Então, estamos, sim, Geraldo, também. A questão da transição, isso. Não é isso? Exatamente. Ajuda o novo final e de chegada. Parabéns. Olha, eu acho que se você fizer isso, você já terá cumprido assim um papel espetacular. Agora você já viu como é que o tempo é contra nós? Nós que gostamos de falar. É verdade. Está chegando o fim? Já. Se deixar, me corta aí, senão a gente começa... Já acabamos. O que a gente vai fazer? Mas sabe o que é bom isso? Deixa o gostinho de quero mais. Eu vou até contar um negócio para você. Esse programa tem 23 anos de existência. Esse. Começou em João Pessoa, Rio Grande do Norte, aqui, etc. Muito bem. E todo mundo dizia assim, por que você não faz esse programa de 1 hora? Esse programa eu quero de meia hora sempre, porque ele deixa o gostinho do quero mais. E é isso que eu tenho certeza que o meu telespectador está sentindo nesse momento, que eu vou ser obrigado a dizer obrigado por ter vindo, Rosa Tenório. Eu que agradeço a vocês, todos os seus ouvintes, à disposição de vocês, sempre com esse perfil de buscar sempre um Brasil melhor, um Alagoas melhor. Mas se você me permitir, eu vou prometer a eles que você vai voltar muito mais vezes. Maior prazer. Tá bom? Maior prazer. Obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, e você já sabe, ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Até lá, gente.